Loures no caminho para a interculturalidade. Desde quando? Procuramos demonstrar como, desde o início da presença humana no território, que hoje conhecemos por Loures, a convivência de gentes de várias origens e diferentes matrizes culturais sempre aconteceu. Plataforma de transição entre mundos rurais e a capital, o território de Loures sempre foi conhecido ou reconhecido pelas terras férteis e pelo seu potencial económico. Este sempre foi e continua a ser o grande fator da atratividade desta região. Aqui, a multiculturalidade não é uma aquisição do século XX, é um facto histórico, que na passagem dos tempos tem deixado impressões no território e contributos para a cultura a que hoje chamamos nossa. Os diversos grupos sociais que foram ocupando um território, ainda que inicialmente se afrontassem ou radicarem-se nele, tiveram de dialogar e de criar mecanismos de permutabilidade. Esses contactos desembocaram, em alguns casos, numa assimilação de valores e culturas, numa miscigenação de homens e atividades materiais, criando novos e sincréticos complexos humanos e civilizacionais. Mas a convivência entre povos e culturas diversos fomentou também, não poucas vezes, o esforço para favorecer a inclusão e coesão social. Uma abertura à aceitação e respeito pelas diferenças, abrindo-se a sociedade a um convívio multicultural, pacífico e enriquecedor ou a uma ativa interação cultural. Há milhares de anos atrás, a região do Vale do Tejo foi um território muito cobiçado. Primeiro pelos hominídeos e mais tarde pelo ser humano, onde procuravam caça e recolhiam alimentos da natureza. Isto levou ao surgimento de comunidades e à consequente disputa de espaço, mas também ao diálogo e partilha de ideias e culturas. Ao longo dos tempos, cada um dos povos e culturas que por aqui passaram, tanto em conflito ou em pacífica convivência, foram deixando as suas marcas no território e na cultura a que hoje chamamos de nossa. Nesta exposição destacamos cada século da história que compõe o chamado período português. Abrangemos assim um período temporal que vai desde o século XII até ao século XX. Em cada um dos séculos abordaram-se 3 personagens representativos de culturas diversas em contraste com a realidade autóctone. Pessoas reais, cuja existência está documentalmente comprovada, outras de existência mais remota e mais difícil de corroborar. Cada personagem teve uma representação gráfica através de ilustração e uma nota biográfica que focou as suas características socioculturais. Conheçamos então quem foram estas pessoas. Século XII. Afirmação de Portugal, coabitação entre moçárabes, árabes e cristãos. Foi o século de afirmação de Portugal como reino reconhecido internacionalmente. As mudanças do mundo muçulmano possibilitaram que os cristãos invadissem a região de Lisboa com o apoio de cruzados de vários pontos da Europa, sendo que alguns deles se fixaram no novo reino de Portugal. Foi o período de coabitação entre moçárabes, árabes, cristãos, marcada por períodos de tolerância, outros de violência e conversões mútuas. Monte Florido viveu no século XII. Teria sido um mouro a quem a coreografia do século XVIII atribui a fundação do lugar de São Julião do Tujal. Após a tomada de Lisboa e seu termo, Dom Afonso Henriques doou estas terras aos cônegos regrantes de São Vicente Fora em 1176. Moro,
lendário, fundador de São Julião do Tujal. Bezisaid viveu no século XII. Alcaide Moro do Castelo de Sacavém, que abraçou o cristianismo em 1147, depois de derrotado pelas forças de Dom Afonso Henriques. Reza a lenda que esta história começou numa batalha, possivelmente num fossado no sítio de Sacavém, inserida na Reconquista de Lisboa. Segundo a tradição, a conversão de Benzai ocorreu depois de ter tido uma visão de Santa Maria e a premonição da derrota. Como compensação, por mercê régia, tornou-se no primeiro ermitão da recém-edificada ermida de Nossa Senhora dos Mártires. Muçulmano, convertido em cristão, Alcaide de Sacavém. Hugo de Martónio, nascido em França no século XII e morreu provavelmente no mesmo século aqui em Portugal. No sentido de garantir a estabilidade do condado portucalense e resistir à pressão fronteiriça que os muçulmanos exerciam, a mãe do primeiro rei de Portugal, Dona Teresa, pediu auxílio à Ordem Suprema Militar do Templo de Jerusalém. Crê-se que os primeiros cavaleiros francos possam ter chegado ao território português ainda antes de 1128, quando a condessa estava viúva. A ordem foi sendo recompensada à medida que auxiliava na reconquista e na formação de Portugal. Foi durante o governo deste cavaleiro franco, quarto mestre templário entre 1143 e 1155, que as terras de Loures foram doadas à ordem. Templário, franco, reconquista cristã, Loures, pertença da ordem. Esta panela de cerâmica comum de tradição muçulmana foi encontrada no sítio arqueológico de Frielas. Será do século XI, XII d.C. e é possível de encontrar aqui no nosso Museu Municipal de Loures. É uma cerâmica de cozinha com evidência de exposição ao fogo, apresentariam sempre asas e ostenta decoração a traço-goço com pintura a cru. Esta réplica de uma estela árabe é em resina e o original foi encontrado algures em Frielas. Ela será do século XII, XIII, ou seja, estamos em plena Idade Média. Esta réplica em concreto pode encontrá-la aqui no nosso Museu Municipal de Loures e é uma lápide funerária. O original é em mármore branco. O fragmento conservado de forma retangular constitui a parte superior de um epitáfio sem menção do nome do defunto ou a sua data de morte. A tradução que poderemos dar ao texto que está aqui é: Eterno é Deus, tem compaixão conforme a sua mercê, ó tu que tudo dominas e olha com misericórdia para o sítio para onde fui mandado. O fragmento original desta inscrição conserva-se no Museu Nacional de Arqueologia. Século XIII. Combater os mouros, avanços e recuos, estabilidade da fronteira. Até meados desta centúria, os reis portugueses continuaram a combater os mouros e a alargar o território para sul. Uma luta feita de avanços e recuos, até que em 1297 se estabeleceram os limites definitivos de Portugal no Tratado de Alcaninzes. Rei Dom Dinis nasce em Lisboa a 1 de outubro de 1261, morre em Santarém a 7 de janeiro de 1325. Monarca erudito, filho de pai português e mãe castelhana, tinha uma corte itinerante que muitas vezes assentava reais em Frielas. A preferência por este local é clara, pela localização em Bons Ares, tendo emanado daqui parte da sua legislação. Sede do regendo homónimo, foi alvo da sua atenção e benfeitorias. Expandiu o paço existente e mandou construir uma capela dedicada a Santa Catarina. Perto daqui, quando liberto de deveres régios, caçava na vasta mata de Loures e orava no mosteiro de Odivelas que mandou construir. Rei poeta, passou largas temporadas no Paço de Frielas. Rainha Dona Isabel de Aragão, nasceu em Barcelona ou Saragoça a 4 de janeiro de 1271, morre em Estremoz a 4 de julho de 1336. Infanta aragonesa, mas com origens familiares de diversas partes da Europa, tornou-se Rainha de Portugal ao casar com Dom Dinis em 1288. Mulher de temperamento calmo e conciliador, aceitou e chegou a acolher os filhos ilegítimos do rei no seio da corte itinerante da altura. Passou longas temporadas no Paço de Frielas, onde também terá manifestado a sua conhecida generosidade para com os desfavorecidos. A distribuição de pão pelos pobres está na origem do Milagre das Rosas e da sua canonização em 1625. Aragonesa de nascimento, portuguesa por casamento, conciliadora de vontades. Gil Domingos do Picoto,
nasce no século XIII e a morte no século XIV. Cidadão de Lisboa e comerciante de grosso trato, com presença em mercados nacionais e estrangeiros, possuía diversas propriedades nos arredores da capital, destacando-se um paço e vários bens no Pinheiro de Loures, onde ficava muitas vezes com a família e criados. Esta quinta era a sua principal unidade de exploração comercial, incluía produção agrícola e criação de gado. Casou 2 vezes, uma delas com Maria Esteves, filha de Marinha Gomes, concubina de Dom Dinis, e da parte da sua descendência fixou-se em Loures, cidadão de Lisboa e comerciante, um paço e vários bens no Pinheiro de Loures. Estela com cruz patada, século XII, século XVIII. Estela com cruz patada em calcário, antigo cemitério do adro da Igreja Matriz de Loures do período medieval. Está no Museu Municipal de Loures. Esta cruz foi adotada pela Ordem dos Templários em meados do século XII, sendo a sua existência anterior. Continua a ser utilizada após a extinção da Ordem. A sua colocação no cemitério marcava a cabeceira de uma sepultura. O século XIV é o século marcado pelas sucessivas disputas com Castela e pela peste negra. Foi também o tempo da afirmação da nacionalidade, com o início da dinastia de Avis e o estabelecimento das alianças políticas e estratégicas fora da Península Ibérica. Dom Nuno Álvares Pereira nasceu em Cernares do Bom Jardim no dia 24 de junho de 1360 e terá morrido em Lisboa no dia 1 de abril de 1431. Ele era filho do prior do Hospital e de Iria Gonçalves do Carvalhal. Aos 13 anos, Nuno tornou-se escudeiro da rainha Dona Leonor Teles. É em 1383, após a morte de Dom Fernando I, que ele vem apoiar a subida ao trono do mestre de Avis. Foi nesse contexto nomeado Condestável do Reino, liderou as grandes vitórias portuguesas contra os castelhanos e, pelos serviços prestados, recebeu vastas possessões no reino, entre elas os bens pertencentes a David Negro. Deste lote cedeu a quinta de Camarate à sua mãe, Dona Iria, que passou a viver lá. Chegou também a morar em Frielas. Fez testamento de parte dos seus bens ao convento do Carmo em Lisboa, de que era padroeiro e depois foi irmão do Nato. Condestável do Reino, senhor de quase metade de Portugal, foi o fundador da Casa de Bragança. Dona Sinfa nasceu ainda no século XIV e faleceu já no século XV, embora as datas exatas e os locais sejam desconhecidos. Ela foi casada com David o Negro, que era almoxarife de Dom Fernando I e pertencia à elite judaica da corte da época. Em 1383-85, David tomou o partido de Castela e foi declarado traidor. Nesse contexto, perdeu todos os bens, que incluíam as vastas casas em Lisboa, terras em Almada, Sacavém, Camarate, Catujal, Unhos, Frielas, Apelação e Póvoa de Santo Adrião. Quase todas estas propriedades estavam arrendadas a cristãos. Dona Sinfa recorreu do confisco destes bens, que entretanto tinham sido doados ao Dom Nuno Álvares Pereira, alegando que nem ela nem os filhos tinham sido cúmplices dos delitos do seu marido. A disputa arrastou-se durante anos nos tribunais, até que, por acordo entre as partes, Dona Sinfa veio a recuperar as terras de Almada. Gomes Pérez terá vivido e morrido durante o século XIV. Sabemos com certeza que ele foi tabelião e que viveu em Frielas entre os anos de 1332 e 1341. E na sua casa produziu algumas escrituras que chegaram até aos nossos dias. À época, Frielas era uma terra fértil de reguengo, onde estava instalada uma colegiada e existia ainda um paço real. Pela proximidade, acumulou o cargo público de tabelião de Frielas com o cargo de tabelião de Sacavém. Em termos gerais, esta profissão de tabelião terá sido a antecessora daquilo que nós conhecemos hoje como os notários. Foi uma realidade crescente na segunda metade do século XIII, por determinação régia, e desempenhava um papel importante na governação local, prestando auxílio público à governação geral do reino. Joia em metal e pedra semipreciosa do sítio arqueológico de Frielas. Proveniente do interior de uma das múltiplas bolsas que perfuram os mosaicos da Vila Romana. De grande beleza estética, desconhece a sua função. Seria um ornamento pessoal? Seria um ornamento complementar de outra peça? Possui a figura de um Cristo crucificado no eixo maior, na parte de trás da pedra translúcida. Escritura em pergaminho de 1372, de
documento cedido pelo Arquivo Nacional de Torre do Tombo, facsímile. Trata-se de uma carta de venda de uma propriedade na apelação produzida por Gomes Pérez de Leão de Frielas e de Sacavém. Este Gomes Pérez parece ser o mesmo que cerca de 20 anos mais tarde veio a servir em Santarém. O século XV é o século da expansão e descobrimentos, novas ideias e novos mapas. Com as fronteiras e a coroa estabilizadas, a partir deste século, Portugal deu início ao processo de expansão e descobrimentos. Bartolomeu Dias conseguiu ligar o Atlântico ao Índico. Os portugueses foram construindo um império que se estendia da Europa à África, da Índia à China, ao Japão e ao Brasil. No final do século, Portugal era o local onde estavam a desenvolver-se as novas ideias, onde se faziam novos mapas com o que se ia sabendo do mundo. A globalização começou aqui. Rainha Dona Filipa de Lencastre, princesa inglesa e rainha de Portugal, pelo seu casamento com Dom João I em 1387. Era generosa, culta e muito amada pelo povo. Participou a miúdo na política e diplomacia do reino, contribuindo para o estreitamento da relação com a Inglaterra. Sempre que pôde, acompanhou o marido nas suas deslocações, que incluíam o Paço de Sacavém. Estava com a corte em Sacavém, na preparação da expedição para a tomada de Ceuta, quando foi atacada pela peste. Pouco tempo depois, faleceu e foi sepultada no mosteiro de Odivelas. Culta e piedosa, assumiu o governo nas ausências do marido. Nuno Vasques, fidalgo que participou na conquista de Ceuta em 1415 com seu pai e irmãos. Após a jornada de África, deixou a Beira Baixa e foi para Lisboa, onde, em 1421, casou com Dona Joana de Zuzarte e tomou posse dos bens que ela herdara por morte do seu primeiro marido, o alentejano Diogo Afonso de Alvernaz. Entre essas propriedades, figurava o Paço de Pires Coxe, que instituíram como cabeça do morgadio dos Castelo Branco o Novo, que subsistiu por mais de 400 anos, perpetuando o nome e a origem da sua família. Participou na conquista de Ceuta e instituiu o morgadio dos Castelo Branco o Novo. Diogo Dias, navegador algarvio e irmão de Bartolomeu Dias, que participou na viagem da descoberta do Brasil em 1500. Foi um dos primeiros europeus a interagir com os nativos, dançando ao jeito deles e ao som de uma gaita. Antes desta expedição, tinha tido presença assídua em Sacavém, exercendo o cargo de almoxarife, incumbido de arrendar ou emprazar bens da coroa, supervisionar a cobrança de direitos reais ou o seu arrendamento, pagar as quantias, moradias e demais mercês régias, além de outras despesas públicas. Navegador e descobridor algarvio, foi almoxarife em Sacavém. No auge dos descobrimentos, a presença portuguesa é uma constante em todos os continentes. No século XVI, alguns estrangeiros descrevem Portugal como um país com uma forte presença de escravos negros e mouros cativos. Em 1506, acontece o Grande Pogrom, um movimento popular extremamente violento organizado contra a comunidade judaica de Lisboa. Oficialmente, o judaísmo é extinto e passa a haver distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. O Santo Ofício foi instituído em Portugal. Mas, se na primeira metade deste século é a afirmação portuguesa no panorama internacional, o seu final fica marcado pela perda da independência e pelo início do período filipino com a coroa ibérica unificada. Luís Castro do Rio. Desconhecemos a sua data de nascimento, sabemos que foi algures no século XVI, faleceu em 1579. Foi burguês de possíveis origens judaicas e fez fortuna com o comércio vindo do Oriente e escravos de África. Em conjunto com seu irmão Diogo, custeou armadas e sustentou fortalezas orientais do Reino de Portugal. Foi elevado ao estatuto de nobre por Dom Sebastião em 1561. Foi fundador e patrono do Convento do Espírito Santo, em Alhada, em Loures, onde ficou sepultado com a sua mãe e com seu filho. Maria de Távora, escrava de Álvaro Pires de Távora. De origem africana, viveu em Bucelas por volta do século XVI.
Serviu na casa da Romeira de Baixo. Após a morte do seu senhor, na Batalha de Alcácer Quibir, passou a ser propriedade da viúva Dona Isabel de Melo. Em 1588, a 12 de junho, casou catolicamente com Manuel Gonçalves, igualmente escravo de Dona Isabel. A 24 de setembro, batizaram o filho Francisco, que assim também nasceu e manteve o estatuto de escravo. Frei Pacífico da Apresentação. Nascido em Santa Iria da Azóia, cerca de 1565, haveria de falecer em Lisboa em 17 de julho de 1631. Foi frade leigo em Loures, exercendo o ofício de pedreiro em diversos conventos franciscanos. Em 1581, foi o primeiro a fazer profissão de fé na recém-fundada Casa do Espírito Santo de Loures, onde viveu até morrer. Muito devoto do Santíssimo Sacramento, vivia em estrita pobreza e harmonia com os seus irmãos, praticando o serviço da comunidade com bondade e alegria contagiantes. Enquadrada num período lato entre o século XV e o século XVII, esta pequena taça cerâmica vidrada, recolhida em Frielas, evidencia uma população rural com poucos recursos económicos e com difícil acesso a bens de luxo. No século XVII, a restauração da independência e os reforços dos poderes do rei. O Estatuto de Portugal foi mantido sob a dinastia filipina. No entanto, a junção das duas coroas privou-nos de uma política externa e os inimigos de Espanha tornaram-se os inimigos de Portugal. A restauração da independência em 1640 abriu o início de uma nova dinastia, a Casa de Bragança. Manuel Veloso Feio, nascido em Coimbra cerca de 1589, morte no século XVII. Homem de negócio que morou em Sacavém, onde possuía uma quinta e vivia por sua fazenda. Filho morgado de um cristão velho conimbricense. Tinha parte de cristão novo por via da mãe. Em 1627, tendo 38 anos de idade, foi alvo de denúncia junto do Tribunal do Santo Ofício, acusado de manter práticas judaicas. À semelhança do que aconteceu com a mãe em Coimbra, esteve preso nos cárceres da Inquisição de Lisboa e acabou condenado por ficar provado que contactava com judeus e seguia a lei de Moisés. Homem de negócio que morou em Sacavém, contactava com judeus e seguia a lei de Moisés. Paulo Kreisbych, nascido em Lisboa em 1605, morto em Lisboa em 1664. Foi um relevante impressor de ascendência flamenga da oficina kreisbeckiana. O seu pai e tutor, Peter, veio para Lisboa no final do século XVI, afastando-se do tumulto religioso vivido nos Países Baixos. Auxiliou a restauração da independência com o seu ofício e foi nomeado livreiro e impressor oficial de 3 ordens militares portuguesas, Avis, Santiago e de Cristo. Embora habitante da capital, uma das suas obras está registada em Bucelas, o que atesta o seu prelo nesta localidade, pelo menos em 1643. Impressor real, linhagem flamenga, restauração de 1640. João Soares Rebelo ou João Soares Lourenço. Nascido em Monção cerca de 1610, morte, apelação 4 de dezembro de 1664. Foi um famoso cantor e compositor de música sacra. Iniciou a sua formação com um tio em Caminha, mas cedo foi para a Capela Ducal em Vila Viçosa. Fez estudos de música com o futuro rei Dom João IV e foi para Lisboa com a restauração da independência. Casou em 1652 com Dona Maria de Macedo, natural de Unhos, proprietária da Quinta do Val do Ameixoeiro, onde o casal passou a habitar, e era filha do provedor das Lesírias de Santarém. Foi habilitado familiar do Santo Ofício e comendador da Ordem de Cristo. Por estima, o rei ordenou que as suas obras fossem impressas. Famoso músico e compositor, familiar do Santo Ofício, ligação à coroa. O Frontispício, livro do século XVII, 1643-1644. A Arte de Reinar. É um facsímile, um livro disponibilizado online pela Biblioteca Nacional de Portugal. É uma obra dedicada ao potentíssimo rei Dom João IV, Nosso Senhor Restaurador da Liberdade Portuguesa, pelo Dr. António Carvalho da Parada, prior de Bucelas. Foi impresso no prelo que Paulo Kreisbych tinha em Bucelas nesta altura. Século XVIII. Artes, prestígio, período pombalino, terremoto de 1755.
Dom João V utilizou o tesouro para desenvolver uma economia enfraquecida. No entanto, a maior parte do investimento foi usado para patrocinar as artes e recuperar o anterior prestígio de Portugal entre os seus vizinhos europeus. É o século do Iluminismo, a afirmar-se no período pombalino, marcado pela tragédia do terremoto de 1755. O final da centúria trouxe o início do declínio da fortuna e influência de Portugal. Manuel Godinho nasceu em Montalvão a 5 de dezembro de 1633 e veio a falecer aqui em Loures a 25 de fevereiro de 1712. Importante figura da literatura portuguesa, começou por fazer o noviciado para a Companhia de Jesus em Coimbra. Ordenado padre, partiu para a Índia por mar em missionação da Ordem em 1655. Regressou a Portugal, por terra, em missão secreta para o rei, a quando de uma disputa com a Inglaterra por praças portuguesas na Índia. Por incompatibilidade com o geral da Ordem, saiu dos jesuítas com 33 anos. Por decreto real, foi-lhe concedida a maior igreja do padroado real que ficasse vaga. Foi-lhe atribuído Loures, onde foi prior por mais de 40 anos até falecer. Jesuíta, missionário, viagens à Índia por terra e mar. Giacomo Antonio Canevari nasceu em Roma em 1681 e veio a falecer em Nápoles em 1764. Com uma afamada carreira em Roma, este arquiteto foi contratado por Dom João V entre 1727 e 1732. Foi por ele idealizado o conjunto monumental, constituído por igreja, palácio e fonte, além do aqueduto e de uma outra fonte em Santo Antão do Tujal, erguidos para veraneio do Patriarca de Lisboa. O rei ali assistiu à cerimónia de bênção dos sinos que seguiram para a Basílica de Mafra. Embora a documentação o fixe em Lisboa como local de residência permanente, durante a sua estadia, queremos que, para acompanhar as obras do Tujal, as suas permanências no território não deveriam ser esporádicas. Giacomo Antonio Canevari nasceu em Roma em 1681 e veio a falecer em Nápoles em 1764. Com uma afamada carreira em Roma, este arquiteto foi contratado por Dom João V entre 1727 e 1732. Foi por ele idealizado o conjunto monumental, constituído por igreja, palácio e fonte, além do aqueduto e de uma outra fonte em Santo Antão do Tujal, erguidos para veraneio do Patriarca de Lisboa. O rei ali assistiu à cerimónia de bênção dos sinos que seguiram para a Basílica de Mafra. Embora a documentação o fixe em Lisboa como local de residência permanente, durante a sua estadia, queremos que, para acompanhar as obras do Tujal, as suas permanências no território não deveriam ser esporádicas. Estes botões que aqui vos apresentamos foram encontrados aqui numa escavação arqueológica a uma das criptas da nossa capela na Quinta do Conventinho. O primeiro botão é circular e côncavo, com bem dourado e elemento de pressão do tipo alfa. Na frente, apresenta âncora gravada atravessada por uma corda e, no reverso, inscrição no perímetro. O segundo botão é circular, plano e liso, com bem dourado e elemento de pressão do tipo alfa. No reverso, apresenta a inscrição. O terceiro botão é circular e plano, com bem dourado e elemento de pressão do tipo alfa. O reverso apresenta-se raiado a partir do centro com a inscrição no perímetro Standard Gilt. O século XIX é o século das invasões napoleónicas e da guerra entre liberais e absolutistas. Durante a primeira metade do século, as invasões napoleónicas, a independência do Brasil e a guerra civil debilitaram e empobreceram o reino. A segunda metade da centúria, no entanto, já trouxe a estabilidade constitucional e a tentativa de recuperação do país. Em 1886, o Conselho dos Oliveiros deu lugar ao município de Loures. Anselmo Brancamp Freire nasceu em Lisboa no dia 1 de fevereiro de 1849 e faleceu em Lisboa em 1921, no dia 23 de dezembro. Foi um destacado arqueólogo e historiador lisboeta de origens holandesas e ribatejanas. Foi um grande proprietário no Concelho de Loures, com posses e propriedades entre Sacavém e São João da Talha, onde chegou inclusivamente a residir. Em 1886, foi eleito como primeiro presidente da recém-criada
Câmara Municipal de Loures, liderando o seu percurso autonómico até 1889 e entre 1893 e 1895. Convertida aos ideais republicanos, em 1907 prescindiu de ser par do reino e tornou-se no primeiro presidente não monárquico de Lisboa e depois da Assembleia Constituinte da República. John Barlow nasceu no século XIX em Stoke-on-Trent, em Inglaterra, e faleceu em Sacavém em janeiro de 1874. Foi um técnico britânico que trabalhou, viveu e morreu sempre em Sacavém. Foi no início da década de 1860 que aceitou o desafio do seu compatriota William John Haworth para ser encarregado-geral da fábrica de louça em Sacavém, cargo que veio exercer até à sua morte. Ele instalou-se em Portugal, mandou vir a família de Inglaterra e aumentou-a com o nascimento de um filho, seu homónimo, que preservou também a nacionalidade inglesa e seguiu a profissão do pai. John Barlow manteve sempre uma forte ligação às suas origens através da comunidade inglesa existente na capital e nos arredores. Andresa de Pina, ou Andresa do Nascimento, terá nascido cerca de 1877, muito provavelmente na Guiné, e faleceu em Lisboa no dia 20 de agosto de 1927. Foi batizada em Cabo Verde e adotou o nome de Fernanda do Val, mas ficou popularmente conhecida como Preta Fernanda. Esta mulher foi a mais famosa cortesã na sociedade lisboeta de finais do século XIX e inícios do século XX. Saída da ilha de Santiago para vir a casar em Lisboa, em Dakar, no Senegal, veio a conhecer o seu marido alemão. A ligação a Loures dá-se quando se tornou empregada de uma família da alta sociedade, os Cavalcanti do norte de Itália, que curiosamente se mudaram para Bucelas para iniciar um negócio de criação de galinhas, coisa que Andresa detestava. A pacatez rural nunca encantou a inquieta Andresa, que voltou ao bairro Alto, onde veio a abrir um bordel que se tornou muito, muito célebre. Prato em faiança da Fábrica de Louça de Sacavém, com marca estampada Fábrica de Louça de Sacavém e sigla JB, John Barlow. Peça cedida pelo Museu de Cerâmica de Sacavém, da coleção França Martins. Esta marca está datada entre 1861 e 1873. Trata-se de um prato representativo da produção da Fábrica de Louça de Sacavém, pertencente a um conjunto produzido para a família real portuguesa com as armas de Dom Luís. Esta marca contém as iniciais do nome do encarregado-geral, John Barlow. A Fábrica de Louça de Sacavém foi fundada em 1858 pelo transmontano Manuel Joaquim Afonso. O século XX é o século das duas guerras mundiais, o século do colapso dos impérios coloniais, o século onde vivemos o 25 de abril de 1974 em Portugal e onde correram vagas de migrantes. Foi um século de construção de um novo mundo. Em Portugal viveu-se o fim da monarquia, bem como a ditadura de Salazar e uma longa guerra colonial. Sentiram-se os efeitos do êxodo rural e vivenciámos o triunfo da democracia em 25 de abril de 1974. A partir da década de 80, começaram as sucessivas vagas de migrantes, inicialmente vindos das ex-colónias, depois dos países de leste, do Brasil e do Extremo Oriente. Apresentamos Manuel Augusto Pacheco, nascido em 1869 em Rosto de Cão, Ponta Delgada, e falecido em 1936 em Lisboa. Este açoriano morou em Loures, onde foi comerciante e proprietário da Quinta do Cardante. Em 1932, apresentou requerimento à Comissão Administrativa da Câmara Municipal para dividir a sua propriedade em talhões e abrir a rua principal, denominando os espaços do futuro bairro como Bairro Açoriano. Com a licença da repartição de obras municipal, concretizou-se a abertura da rua principal, para onde, segundo a documentação, devem de convergir todas as demais ruas de que se há de compor o futuro bairro açoriano em Loures. De facto, não existe placa toponímica, mas a designação bairro açoriano permanece na memória da população. Lembramos agora Manuel Marques Raso,
nascido em Jogueira, Aveiro, a 3 de novembro de 1860, falecido em Loures a 14 de dezembro de 1924. Foi um político republicano que morou e morreu no lugar de Loures. A sua ligação ao concelho começou em 1890, quando casou com Teresa de Jesus. Mudou-se de Lisboa, continuando a trabalhar como padeiro. Envolvido na vida social e política local, foi um dos membros da Junta Revolucionária de Loures, que aqui proclamou a República em 1910. Foi vice-presidente da Comissão Administrativa e vereador da Câmara Municipal. Apesar do relevo que alcançou, manteve sempre presente o orgulho nas suas origens nortenhas. Falamos agora de Francisco Fernandes, nascido em Aguim, Anadia, a 10 de julho de 1952. Foi com os pais para Angola aos 9 meses, mas não se adaptando ao clima, regressou para viver com os avós. Aos 8 anos voltou a Luanda, onde viveu a infância e adolescência. Visitavam a terra natal de 4 em 4 anos. Cumpriu o serviço militar como sargento em África entre 73 e 1975. Em agosto desse ano veio para Portugal com as irmãs. Os pais vieram 2 meses depois para Aguim, onde recomeçaram a vida do zero. Em Lisboa, nos anos 80, conheceu uma jovem da Embaixada da Dinamarca, Ingelise Mosebo, com quem casou. A família fixou-se em Pinheiro de Loures. Facsímile da ata da 37ª Sessão Ordinária da Comissão Administrativa do Município de Loures, datado de 24 de outubro de 1912. Corresponde a documento cedido pelo Arquivo Municipal de Loures, página que refere a intervenção de Manuel Marques Raso, vice-presidente da Comissão Administrativa, relativamente a um ofício da Comissão Democrática da Campanhã, Porto, acerca da implantação da República em Loures. Destaca-se o excerto onde enaltece as suas origens. Citação. Tomou seguidamente a palavra o cidadão vice-presidente que, como um dos membros da Junta Revolucionária, se sentia deveras comovido ao ouvir a leitura do presente ofício, não só como vice-presidente desta comissão, como revolucionário e como filho do Norte. Fim de citação. Requerimento de pedido de loteamento de Manuel Augusto Pacheco, datado de 25 de janeiro de 1932. Trata-se de documento cedido por Arquivo Municipal de Loures. Requerimento de Manuel Augusto Pacheco para loteamento e abertura de rua de acesso ao futuro bairro açoriano, com o respectivo parecer favorável do encarregado das obras municipais e despacho de autorização datado de 11 de fevereiro. O bairro açoriano ainda hoje existe na cidade de Loures e está dividido em ruas que, maioritariamente, receberam o nome de ilhas e cidades do arquipélago em homenagem às origens do seu fundador. Um destaque, um quadro a óleo sobre tela emoldurada datado do século XVII com a representação do Pentecostes, conforme descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Em termos de narrativa, a descrição bíblica do acontecimento do Pentecostes ou descida do Espírito Santo começa no versículo 1 com "Estavam todos reunidos num só lugar", seguido depois com "Veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa". Os versículos sucedem-se sempre pormenorizados. Viram o que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles, e como consequência todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Até ao final, os versículos descrevem as proveniências de todas as nações do mundo que os evangelistas conheciam. Reunidos nesta celebração estavam habitantes de vários pontos da bacia do Mediterrâneo, da Ásia Menor, de África e da Península Arábica. Embora ligado à história do antigo convento do Espírito Santo da província franciscana de Santa Maria da Arrábida, este quadro, que remata simbolicamente a exposição patente, é de certa forma uma interessante representação de multi- e interculturalidade.
São descritas pessoas de muitas proveniências e múltiplas línguas que, através da intervenção divina, conseguiram compreender em simultâneo o que os apóstolos e Maria diziam em verdadeira e entusiasmante comunhão. Este episódio faz cair a importante barreira da língua na interação entre seres humanos, porque todos conseguiam compreender. O Espírito Santo é representado pela pomba, de onde emanam as línguas de fogo, que conferiam o dom das línguas estrangeiras. Em primeiro plano, observa-se a Virgem ao centro, ajoelhada sobre uma almofada, junto a Maria Madalena, que segura um pote de mirra, em alusão a um dos presentes dos Reis Magos a quando do nascimento de Cristo. Ladeada por São Pedro, também ajoelhado, e São João prostrado. A autoria da obra é atribuída a Bento Coelho da Silveira, nascido em Lisboa em 1620, morto na mesma cidade em 1708. Nomeado pintor régio pelo príncipe regente Dom Pedro em 1678. Foi um dos mais célebres artistas do seu tempo, enaltecido pelos seus contemporâneos e muito ativo na segunda metade do século XVII em Portugal. Figura maior do barroco português, teve 60 anos de atividade documentada. No conjunto das obras que lhe são atribuídas até ao momento, este Pentecostes surge como representação única. Através do projeto expositivo, quando nós somos os outros, construímos uma janela através da qual espreitamos para cenários partilhados com o outro, no presente e no passado. Loures é um território onde vivem e coexistem gentes de muitas origens com as mais diversas práticas e costumes. Sempre foi assim. Ajudar a conhecer e a compreender melhor esta diversidade no nosso dia-a-dia, partilhar percepções e experiências de tantas vidas das nossas comunidades, foi o grande objetivo que pretendemos alcançar com este projeto. O desafio que nos propusemos com esta exposição foi levar os nossos visitantes a compreenderem que a multiculturalidade não é um dado adquirido no século XX ou no século XXI, mas que faz parte daquilo que somos e que nos define enquanto povo e enquanto cultura. Nesta exposição fizemos uma viagem ao longo dos séculos para compreender como no território de Loures tantas culturas distintas conviveram e ajudaram a formar aquilo que é hoje a nossa identidade. O tempo da interculturalidade é o tempo longo, porque precisamos de tempo. Precisamos de tempo para nos conhecermos, tempo para criar relações de confiança, tempo para considerarmos que esta casa é uma casa de todos. Precisamos de tempo para trabalhar em conjunto. Consideramos que o legado desta experiência, deste projeto, é um desafio. É o desafio de nos colocarmos no lugar do outro sempre. Isto também faz parte da missão dos museus. Desafiar quem trabalha connosco, quem nos visita, a pensar fora de si, fora das suas matrizes culturais e a incluir nessa reflexão toda a diversidade que nos cerca.